somos tomados por Ele, tocados por Ele, a alegria rege a nossa vida, porque nós temos uma firme esperança, nós temos uma esperança abençoada nele. Amém? Glória a Deus. Queria hoje ler com vocês Mateus 3, do versículo 11 até o 17. Mateus 3, 11 e 17. Mateus capítulo 3, versículos 11 e 17. Amém? Versículo 11, João Batista começa dizendo: eu batizo com água. Tá estranho o som aqui para mim? Não sei, mas tá muito alto. Não sei se é porque estou muito em cima, acaba me atrapalhando um pouco. Se tiver como dar uma baixada. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer, ou que seja cumprida toda a justiça de Deus. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: esse é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Amém? Vamos aprender um pouco aqui hoje com Jesus, nosso mestre, as atitudes dele, como ele se portou e toda a obra de Deus na vida de Jesus. Esse texto, ele é tão importante, ele é tão profundo, vamos dizer assim, que nos evangelhos, nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também está no 4º evangelho de João, se encontra essa passagem, em João mais resumido. Mas quando nas Escrituras, quando na Bíblia, nós vemos um assunto que ele se repete por algumas vezes, ele é citado algumas vezes, é a importância que o autor, o Espírito Santo, o Deus, o nosso Senhor, queria dar a este assunto. Então, nós precisamos olhar e aprender com este texto, porque o Senhor deu uma grande importância a isso. E quando nós podemos perceber que João está batizando, e Jesus, antes de começar o seu ministério, antes de qualquer coisa ter acontecido, aos seus 30 anos de idade, ele vai até João, o Batista. Enquanto ele batizava, Jesus vai até João e pede para ser batizado. E João se nega a esse batismo. Fala: não, eu que quero ser batizado com o batismo que você pode dar, com o Espírito Santo e com fogo. Não você carece do batismo nas águas que eu ofereço, que eu estou fazendo, que eu estou cumprindo essa ordenança. Porque o batismo é para arrependimento, o batismo de João é para arrependimento. E Jesus não tinha um pecado para se arrepender. Jesus, pessoalmente, não tinha nenhum pecado pessoal para se arrepender. Então Jesus vai até João por alguns motivos.
Jesus vai até João, por quê? Porque Jesus tem honra. Como nosso pastor sempre diz, Jesus vai até João, porque João era a autoridade espiritual na época. João era o profeta. João era o único profeta naqueles dias, era o único oráculo de Deus, era o único que comunicava, que pregava ainda a vontade do Senhor. Então Jesus vai até ele, porque João estava pregoando as boas novas. João estava pregando: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. E quando o reino de Deus chega na pessoa de Jesus, ele diz: não, eu não posso batizá-lo. Mas Jesus ali, ele ratifica o ministério de João. Porque quando os fariseus perguntam a Jesus em certo momento: não, com que autoridade que João batizava? Jesus tira os fariseus fora, mas porque ele já tinha ratificado o batismo de João. Ele já tinha ratificado a autoridade de João. Ele já tinha aqui nesse momento mostrado que João era aquele precursor que havia de vir, aquele que prepararia o caminho do Senhor, aquele que viria no Espírito, na unção de Elias. Então nós podemos aprender com Jesus nesse primeiro momento, honrar. Jesus, mesmo sendo Deus, ele soube honrar e se submeter à autoridade de João o Batista, o seu primo. E Jesus, Jesus não tendo nenhum pecado pessoal, ele se submete ao batismo. Mas por que ele se submete ao batismo? Muitas pessoas já me perguntaram isso, às vezes é sempre uma dúvida. Por que ele se batiza se ele não tinha nenhum pecado? Porque o batismo de João é para arrependimento, então era uma confissão pública. Ali ele negava ali as pessoas que se batizavam negavam todos os seus pecados publicamente. Não, eu roubei, eu adulterei, e eu quero me arrepender, eu vou fazer o techuvá, eu vou voltar, eu vou me voltar à vontade de Deus, eu vou me voltar para a lei do Senhor, eu vou cumprir as ordenanças. Mas Jesus não precisava de nada disso. Primeiro, Jesus estava confirmando o batismo. Ele estava se identificando com o povo. Eu me fiz homem como vocês. Eu me submeti às mesmas coisas que vocês devem se submeter. Vocês devem se submeter ao batismo. Ele se estava colocando como filho do homem ali. Estava colocando a sua humanidade. E se identificando com a nação. Se identificando com o povo. Então esse é um ponto importante dessa passagem. Jesus se identifica com o seu povo. Jesus se identifica com os seus filhos. E ele diz que era necessário que se cumprisse toda a vontade de Deus, ou que se cumprisse toda a justiça de Deus para que ele se batizasse. E o que seria essa justiça? Jesus não tinha nenhum pecado pessoal, mas ali ele já estava tipificando que o pecado de todos aqueles que se arrependessem, ele levaria consigo e purificaria todos aqueles que se arrependessem. Então, para que se cumprisse toda a justiça, ele se batizou, porque ele estava tipificando que ele levaria sobre si todos os pecados, que sobre si ele levaria todas as dores, que sobre ele todos aqueles quantos se arrependessem teriam o perdão de seus pecados. Amém? Jesus não tinha necessidade, Jesus não precisava, mas ele escolheu se submeter. Outro ponto que nós aprendemos com Jesus: submissão. Essa quinta-feira, quando o pastor estava ensinando sobre Hebreus, ele leu um texto que Jesus, ele orando com toda súplica, Jesus orando e suplicando em todo o tempo, teve as suas orações atendidas por causa de sua reverente submissão. Nós devemos ter uma reverente submissão ao Senhor, para que as nossas orações e súplicas sejam atendidas, para que nós, quando nos achegarmos ao trono da graça que foi aberto por Jesus, que foi liberado através do sacrifício de Jesus, as nossas orações sejam ouvidas e atendidas pelo Pai. Em Mateus
16 e 17. Diz o seguinte: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Nós percebemos aqui uma manifestação da Santíssima Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo como pomba, e o Pai declarando sobre o Filho: este é meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Então, ao mesmo tempo, da mesma forma que a Santíssima Trindade estava presente na criação, que a Santíssima Trindade criou todas as coisas, ela estava aqui no início do plano da redenção do homem. Quando Jesus começaria o seu ministério, a Trindade estava ali, ratificando o ministério de Jesus, ratificando toda a obra que ele cumpriria, tudo aquilo que ele faria, aquilo que ele estava sendo publicamente reconhecido para cumprir tudo aquilo que foi designado a ele. Então, quando a Trindade está aqui, nós podemos ver esse outro ponto importante nesse texto, nessa exposição. Fica claro que o Espírito Santo, vai dizer em Lucas, desceu como uma pomba em forma corpórea. Não é uma espiritualização ou só uma simbologia. Realmente uma pomba desceu para que isso fosse publicamente reconhecido, para que isso fosse publicamente visto aos olhos de todos. Então foi necessário que, de forma corpórea, a pomba descesse. E em João vai dizer que Jesus orava enquanto tudo isso acontecia. Então ele estava em uma constante comunhão com o Pai, e o Espírito Santo veio sobre ele. Então, existem 3 atos, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que aqui tem 3 atos importantes acontecendo: a identificação de Jesus com o povo, a unção do Espírito Santo em Jesus e a aprovação de Jesus. Quando Jesus sai do batismo e que os céus se abrem e o Espírito Santo desce, os céus estavam novamente sendo abertos. Depois do silêncio profético, de céus fechados, 400 anos de silêncio, onde ninguém mais ouvia ou escutava ou podia perceber uma presença real de Deus. O favor de Deus estava vindo novamente sobre a terra na pessoa de Jesus. Os céus estavam sendo rasgados, os céus estavam novamente sendo abertos, tipificando que o favor de Deus estava entrando novamente na terra, e que teria uma solução. Nós teríamos um homem ungido, o Cristo do Senhor, que rogaria por nós, que se entregaria por toda a humanidade, que se entregaria por toda a terra, por todos os cosmos. Novamente os céus estavam sendo abertos, e nunca mais se fecharam depois desse dia. Nós continuamos provando do favor, nós continuamos provando da graça de Deus, nós continuamos provando do outro Consolador, aquele que está conosco até a consumação dos séculos, aquele que é o penhor de todas as coisas. É a nossa segurança, é o selo que nós temos, é o selo do Espírito Santo, aquilo que fomos selados e que nos dá a garantia da vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo desce, e Jesus ali recebe essa unção do Espírito Santo, como se ele estivesse recebendo uma instrumentalização pública para cumprir tudo aquilo que havia de acontecer. Ele estava sendo publicamente reconhecido. Todos que estavam ali ao redor do Jordão, todos aqueles que estavam ali na Galileia, puderam ver
a pomba descendo, e uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem muito me agrado, em quem tenho prazer. Só não reconheceu quem não quis. Só não participou dessa graça quem não quis. Aqueles que estavam ali provaram em primeira mão daquilo que começaria naquele momento. O reino de Deus chegando na pessoa de Jesus Cristo. O poder da era vindoura. O dom da era vindoura que diz em Hebreus. Os poderes da era que há de vir. A unção do santo. Todos que estavam ali puderam desfrutar, ver e provar disso. E agora, contextualizado esse momento, vai entrar naquilo que a gente quer falar. Quando os céus se abrem, desce a pomba, como o Espírito Santo como pomba, e que o Pai diz: este é o meu filho amado. Ou ele diz: este é meu filho amado. E nos outros evangelhos diz, ele fala com Jesus, né? Você é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Aqui em Mateus é como se ele estivesse anunciando a todos, dizendo a todos que estavam ali. A primeira obra do Pai em Jesus foi falar da filiação dele. A primeira coisa, o Espírito Santo veio, tocou Jesus, veio sobre Jesus. Jesus já era cheio desde sempre, ele era Deus, se fez homem, mas aquilo foi um reconhecimento público. E esse reconhecimento público, a primeira coisa foi dizer: este é o meu filho amado. Então, quando nós provamos da bondade de Deus, da graça de Deus e do favor de Deus, a primeira obra do Espírito Santo em nós é comunicar a paternidade de Deus em nós. Nós, órfãos, nós perdidos, nós sem destino, nós que andávamos sem direção, agora podemos em Cristo provar da paternidade de Deus. Antes de qualquer coisa, Jesus aqui, ele desconstrói todo mérito. O oposto de mérito é graça. O oposto de graça é mérito, não esforço. Pela graça somos salvos, mas nos esforçamos para alcançarmos a santidade, para nos achegarmos a Deus. Mérito é diferente. Nós não alcançamos a graça, a paternidade de Deus de forma meritória. Não é pelo que fazemos, não é por cumprir ritos ou procedimentos, mas porque nós fomos agraciados por Deus. Porque nós provamos do favor, da graça de Deus, o favor imerecido que veio sobre nós, e nos tornamos agora filhos de Deus. Nós fomos adotados, inseridos na família de Deus. A salvação, a paternidade de Deus, não depende de nós, depende dele. É o que os estudiosos chamam de monergismo. Enquanto a santidade é sinergismo, nós trabalhamos, caminhamos junto com Deus. Mas o monergismo é a obra de Deus sobre nós, em nós, nas nossas vidas. Então Jesus, antes de começar qualquer coisa, antes de curar qualquer pessoa, antes de multiplicar o vinho nas bodas de Caná, antes de expulsar qualquer demônio, antes de proclamar antes de proclamar que o reino de Deus estava chegando, antes de proclamar o arrependimento, antes de começar a pregar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas do reino de Deus, ele ouve do Pai: este é o meu filho amado. Além da paternidade, além da unção, da paternidade que ele recebe ali, ele recebe toda a aprovação de Deus, antes mesmo
de cumprir qualquer boa obra, antes mesmo de começar a caminhar, antes mesmo de ser tentado, antes mesmo, se Jesus recebesse, ouvisse, este é meu filho amado, em quem tenho prazer, depois de ser provado pelo diabo no deserto, nós poderíamos dizer que, não, ele cumpriu, ele fez tudo certinho, então por isso que ele recebeu a aprovação. Não, primeiro ele foi aprovado, primeiro ele foi reconhecido por Deus. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, este é o meu filho, ele foi gerado em mim, ele foi gerado a partir de mim. Nós somos gerados em Deus. E depois ele foi provado. Depois essa paternidade foi posta à prova. Mas primeiro veio o reconhecimento e o desfrutar da paternidade de quem Deus é. Primeiro veio conhecer a Deus. Primeiro ele provou quem o Pai era. Muitas vezes nós provamos de rituais religiosos a vida toda. Provamos de cultos a vida toda. Provamos ou ouvimos, mas não entendemos. Ouvimos, e isso não mudou dentro de nós quem somos. Mas ainda não provamos a paternidade de Deus. Ainda não provamos o cuidado de Deus. Ainda não provamos o amor de Deus. Ele ainda não foi manifesto em nós, e nós ainda buscamos reconhecimento em outras coisas, em outras pessoas, porque ainda não conseguimos provar de quem Deus é. Então nós procuramos nos satisfazer, procuramos o reconhecimento no relacionamento, procuramos o reconhecimento num casamento, num namoro, procuramos no ministério, procuramos às vezes nos nossos trabalhos, procuramos às vezes buscando riquezas, somente, como o pastor disse, nós não temos problema nenhum em sermos prósperos, em ganharmos dinheiro. A questão toda é o que fazemos com ele. Ele não é o nosso Senhor e ele não pode ser o sentido da nossa vida. Isso é uma consequência daquilo que vivemos em Deus e daquilo que o Senhor tem para nós. Mas se nós buscamos isso como significado, é porque ainda não provamos dessa paternidade de Deus. Se buscamos como significado o matrimônio, nós não provamos ainda o que é a paternidade de Deus. Se não provamos a paternidade de Deus, nós ainda competimos. Nós queremos que o outro seja inferior, nós queremos ser melhor que o outro, nós queremos pisar no outro para que a gente possa crescer em qualquer lugar, na empresa, no trabalho, na igreja, na faculdade. Nós queremos prejudicar para ganhar, porque nós competimos. Nós ainda não desfrutamos do amor de Deus. Nós podemos ter ouvido sobre Ele, nós podemos até ter entendido sobre Ele, mas isso não é uma verdade em nós. Se essas atitudes, se as porfias, se as discussões, se os medos nos paralisam, nós ainda não provamos essa paternidade. Se nós buscamos compensar, se nós queremos atenção o tempo todo, se nós temos uma relação de codependência em amizades, namoros, qualquer coisa, nós ainda não somos totalmente dependentes do Senhor, porque não provamos do seu amor. Porque quando provamos do amor dele, nós somos dependentes de Deus. E agora nós somos interdependentes dos nossos irmãos, mas nós dependemos do nosso Senhor. Porque nós precisamos sim um dos outros, mas as nossas relações interpessoais, elas só são transformadas quando somos tocados verticalmente por Deus. Quando somos transformados, quando somos perdoados, agora nós podemos perdoar, porque nós recebemos o perdão. Nós provamos do amor. Quando Jesus, em sua parábola, ele diz: vem pregar, Valentina. Já quer pregar, pastor. Glória a Deus.
Quando Jesus, em sua parábola, ele diz que um homem tinha uma dívida e ele foi no seu rei. E o rei perdoa essa dívida desse homem, que era uma dívida impagável. E ele sai dali contente, porque teve sua dívida perdoada, mas quando ele encontra o seu devedor no caminho, ele não o perdoa, ele o castiga. E a dívida desse homem era uma dívida pequena, comparada dele. E quando o rei que perdoou a dívida deste homem, fica sabendo disso, fala, não, lance-o na cadeia, até que ele pague aquilo que ele deve. Mas o que ele devia, se a sua dívida tinha sido perdoada, se o seu dinheiro a sua dívida em dinheiro tinha sido perdoada? Depois vocês podem olhar com calma, mas o texto diz que ele foi preso porque ele devia perdoar. Quando nós somos perdoados por Deus, quando nós provamos o amor de Deus, o perdão é um dever, não é uma escolha. Quando nós não conseguimos perdoar, provavelmente não provamos o amor de Deus. Provavelmente nós estamos com raiz de amargura e o amor de Deus não se desenvolve em nós. Quando recebemos o amor de Deus, o amor do Pai, é nosso dever amar. Nós passamos agora a dever. Tanto que a Bíblia diz, não devais nada a ninguém, senão o amor. O amor é uma dívida, porque nós fomos encontrados, nós fomos amados pelo Pai. E agora que somos amados pelo Pai, nós devemos o amor. É uma dívida que temos. Amém? Se vocês puderem abrir comigo Romanos 8, 14 ao 16. Romanos 8, 14 e 16. Diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, nós entendemos, a paternidade de Deus não é universal. A paternidade de Deus é para aqueles que estão em Cristo e são guiados pelo Espírito de Deus. Assim nós recebemos essa paternidade. Pois vocês não receberam o Espírito que escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então aqui nós entendemos, somos filhos de Deus a partir da obra de Jesus e do Espírito Santo em nós, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E agora clamamos, Abba, Pai. Então não temos mais um espírito de temor, não temos mais medo, não podemos mais ter medo, porque nós recebemos a unção do Espírito Santo, que comunica essa filiação em nós. E se somos filhos, nós também somos herdeiros. E se somos herdeiros, nós herdamos todas as coisas, porque Ele é o Senhor de tudo. Amém? E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Logo depois do que a gente terminou de ler, eu até fechei a Bíblia aqui, mas em Mateus 4 diz que Jesus foi guiado pelo Espírito. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então logo após ele ter a filiação dele reconhecida, essa filiação é posta à prova. Ela é colocada à prova. Jesus podia ter se negado aí. Não, para o deserto eu não vou. Muito menos ser tentado pelo diabo. Eu não quero passar por privações, eu não quero passar por momentos difíceis, eu não quero fazer um jejum prolongado para resistir, para vencer o diabo. Mas Jesus foi conduzido pelo Espírito. E ele se portou, ele se colocou como filho de Deus que ele era. Ele resistiu
resistiu pela palavra de seu pai, pela palavra de Deus, não se rendeu. Ele não aceitou que o caminho fosse adiantado. Ele não aceitou os reinos. Ele não aceitou transformar as pedras em pães. E nem aceitou se jogar lá de cima, do alto do pináculo do templo, para que os anjos o salvassem. Ele não se rendeu a nenhuma das propostas do diabo, porque ele sabia quem ele era em Deus. Quando nós sabemos que somos filhos de Deus, provamos a paternidade de Deus, nós andamos agora como filhos de Deus, somos provados, mas resistimos à provação. Nós somos tentados, mas resistimos às tentações, porque sabemos que nós temos um Pai. Nós sabemos que temos um Pai que zela por nós. Jesus, Ele não se importou com a aprovação dos homens. Ele se importou com a aprovação do Pai. Ele se importou em ser digno de confiança do Pai, sendo submisso em todo o tempo. Quando, às vezes, existe um sentimento de comparação em nós, nós ainda comparamos, buscamos ser aceitos, não entendemos, às vezes, a grandeza do amor de Deus por nós. Nós podemos agir como Pedro, em João 21. No final do Evangelho de João, Jesus diz: Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas, certo? E Pedro vira para Jesus e viu o discípulo a quem Jesus amava e perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu assim: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Nós precisamos entender a nossa filiação em Deus. Nós precisamos seguir a Jesus. Quando Pedro pergunta isso e Jesus dá essa resposta falando sobre João, ele basicamente estava falando o seguinte com Pedro: Pedro, para de se preocupar com a vida dos outros. Vai cuidar da sua vida e me segue. Faz aquilo que eu mandei. Se preocupa com o outro só para ajudar. Vai cuidar das minhas ovelhas. Mas não fica querendo saber o que acontece com João. Deixa ele viver aquilo que eu tenho para ele. Você quer ser maior do que ele? Por que você está se comparando? Por que você está querendo saber dele? Você está querendo o lugar à direita de Jesus? Igual a mãe dos discípulos pediram, né? Deixa que meus filhos sentem ao seu lado. O amor de Deus, a paternidade de Deus precisa resolver essas coisas em nós. Precisa alterar quem somos. Muitas vezes nós estamos... Se o Ministério de Louvor quiser ir voltando para a gente já ir finalizando. Ser mais breves, mais curtos, é uma palavra para a gente refletir, para a gente entender algumas coisas em Deus, em nós. Quando o filho pródigo volta, e o filho mais velho, que não tinha saído da casa do pai, ele diz: pai, eu estou na sua casa há tantos anos, nunca me deu um bezerro cevado para comer com meus amigos. Ele falou: não, tudo que eu tenho é teu, você podia ter pego. O irmão mais velho estava na casa do pai há tantos anos, mas nunca tinha desfrutado do amor, do favor e da comunhão do Pai. Às vezes nós estamos vivendo a mesma coisa há muitos anos e não somos mais tocados pelo Pai. Não somos mais transformados pelo Pai. Nós não provamos mais desse amor que tem o poder de nos transformar, de nos fazer plenos, ter uma vida abundante nele. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, uma vida plena.
Nós não nascemos para mendigar amor, não nascemos para mendigar as coisas, mas nós nascemos para ser plenos em Deus, em Jesus, desfrutar de todas as bênçãos nas regiões celestiais, porque agora nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Sabe? Mas nós estamos na casa do Pai, nós estamos aqui, nós estamos na igreja, nós congregamos, mas o quanto o Pai tem o poder de alterar a sua realidade, o quanto você se abre e prova da paternidade de Deus. A fé, ela tem 3 estágios, segundo Agostinho. Ele diz, primeiro estágio, a notitia, em latim, o conhecimento. Primeiro você escuta, você ouve, você passa a conhecer. Em segundo, o assenso, o consentimento. Você passa a deixar que esse conhecimento se torne uma verdade. Você passa a aceitar como verdade. Esse é o momento que nós temos uma fé intelectual. Nós temos uma fé na nossa mente. Nós acreditamos. Mas o terceiro passo, que o mais importante é a fiducia, a convicção, a fé. É quando isso se torna uma verdade dentro de você. É quando passa de ser uma fé intelectual, mas é uma fé vívida dentro de você. Não é uma fé que diz, é uma fé que faz. É uma fé que é expressa em obras. É uma fé que é expressa em amor. É uma fé que prova o amor de Deus e resplandece. É uma fé que prova e reverbera. É uma fé que prova e é posta em prática. Não sei onde você está hoje. Eu não sei o que você já provou em Deus. Mas todos nós precisamos provar dessa paternidade. Todos nós precisamos provar desse amor. Todos nós precisamos deixar o lugar de eu sei e entrar no lugar eu provei. Eu provei e vi esse doce amor. Eu provei e vi que o Senhor é bom. Eu provei e vi a sua majestade. Eu provei e vi a sua glória. Eu provei e vi quem o Senhor é. Os meus olhos viram o Rei, por isso eu vou morrer, por isso eu vou perecer. Nós não podemos ver o Rei e não morrer mais um pouco. Nós não podemos provar da glória e não ser transformados por ela. A glória, o amor do Pai precisa nos transformar. Nós precisamos ser transformados de glória em glória, provar do amor do Pai, que possamos ser tocados por Ele, que possamos provar dEle. Não é uma fé racional, mas é uma fé que nós provamos dela, somos transformados e gerados nela. Que nós possamos ouvir nessa noite: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado. Que possamos deixar de ser órfãos dentro da casa do Pai. Que possamos provar do amor, da fartura e da mesa do Pai. Ei, irmãos, eu vou fazer uma coisa aqui agora. Não vai ser coletivo, não. Você vai ficar sozinho com ele agora. Sozinho com o Pai. Eu quero que você, por alguns minutos, esqueça que você está em um local de reunião, rodeado de pessoas.
Gostaria que você agora se voltasse totalmente para o Pai, totalmente para Deus. Não é imaginar, é ter convicção que Ele, pelo Espírito Santo, está diante de você aqui. Diante de Deus aqui, o que você tem a dizer a Ele? Diante de Deus aqui, porque se eu e você não crermos que Deus está aqui, vamos embora para casa agora, porque esse culto não tem sentido. Então nós cremos porque a palavra de Deus declara, a palavra de Deus foi proclamada, o Espírito de Deus está aqui. Então fale com Deus o que você tem para falar, mas entenda que Ele está diante de você. Ele não é um mito, Ele não é imaginação, Ele é real. Ele é real. Ele é real. Se você crê, você pode até sentir, mas você não pode sentir para crer. Mas se você crê, você pode até sentir. E um toque de glória na sua carne, um toque da presença do fogo de Deus na sua carne, consumindo ainda resquícios de incredulidade, de ceticismo, para que o Espírito de Deus possa viver plenamente em você, porque os céus continuam abertos, os céus continuam abertos para nós. Você não precisa subir, Ele desceu e o céu veio com Ele e o Espírito desceu. O que você tem a dizer para Deus hoje? O que você tem a dizer ao Pai? Feche o seu olho. No secreto dentro de você, as pessoas pensam que secreto é um quartinho, que secreto é um lugar da casa, um quartinho de guerra, que secreto é um monte. O secreto acontece dentro de você, quando o Espírito de Deus se encontra com o espírito humano, e o Espírito de Deus fala ao espírito humano. Aí dentro de você, o que você precisa não está fora, está dentro de você. Não procure fora o que você só pode encontrar dentro de você. Eu vou orar. Pode ser que você tenha sido ferido pelo seu pai biológico. Pode ser que você tenha sido abandonado pelo seu pai biológico. Pode ser que você não conheça o seu pai biológico. Só que o verdadeiro pai, porque sem ele não existe paternidade. A Bíblia declara que toda paternidade deriva dele, ele é a fonte. Ele em Cristo Jesus te acolheu. Jesus estava no deserto. Jesus era o Messias, o ungido de Deus. A terra pertence a Jesus, os reinos pertencem a Jesus. Satanás disse: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Já que você vai ser o Messias, para que sofrer? Você não vai ser o rei deles, você não vai ser o rei da terra, o rei do universo. Eu
Eu estou te oferecendo isso agora. Não sofra, não precisa de cruz, não precisa passar por tudo que você vai passar. Interrompe esse processo. Se Jesus nega a vontade de Deus e o processo e a crucificação, sabe o que Jesus estaria dizendo? Eu não acredito no Pai. Eu não acredito que Ele tem o melhor para mim. Eu não acredito que Ele provê. Eu não acredito que Ele me guia. Eu não acredito que Ele me sustenta. Mas Jesus não fez isso. Jesus disse: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele prestarás culto. Eu sei, antes de saber quem eu sou, eu sei quem Ele é. Moça, você não precisa se deitar com um homem para ser reconhecida. Você não precisa da migalha de alguém para satisfazer a sua carência, para suprir o vazio que há dentro de você. Você não precisa se entregar à droga. Você não precisa se entregar à prostituição. Você tem um Pai. O mundo pode se levantar contra você, mas se você tiver convicção que você é filha de Deus, você vai vencer o diabo no deserto. E os anjos vão te servir, e os anjos estarão ao seu lado. Você foi comprado. Quem foi comprado não se vende, porque você já foi comprado. Aleluia. Você vai precisar encarnar isso. Você vai precisar que essa identidade esteja entranhada em você e altere a sua natureza, porque virão dias sobre a terra que a sua identidade como filho de Deus será provada, que as situações se levantarão e colocarão em xeque a sua e a minha identidade. Pós-pandemia, não será um tempo de sossego. Agora não vai parar mais. Vai ser algo que vai vir um atrás do outro agora, que só vai aumentar em intensidade. Esqueça, se você estiver pensando, a pandemia vai passar e vai ficar tudo bem e nós vamos voltar a ter a vida que nós tínhamos. Não, agora só vai crescer em intensidade, e outras coisas virão, e outras coisas virão. E não vai ser só a Bíblia na sua cabeça que vai te manter firme, mas o que a Bíblia produziu em você, o que a Bíblia gerou em você, a palavra de Deus que encarnou em você, e a identidade de Deus que foi outorgada a você e a mim. Porque vai chegar a hora que você vai entrar em desespero, e se você tiver dúvida, você vai se prostrar, e você vai se aliançar ao anticristo, você vai se aliançar ao sistema do mundo. Você não vai aguentar, sabe? Então é agora. Não há mais tempo. Nós estamos caminhando para os últimos dias. Está tudo pronto. Você não precisa ser muito inteligente e não precisa ser um perito em escatologia para descobrir isso. Os dias do deserto virão sobre a igreja. E no deserto você vence com a identidade firmada nele e com a proclamação da palavra. Sabe por quê? Porque o mundo vai usar versículos isolados, textos fora de contexto, como Satanás usou, dizendo: você pode isso, você vai fazer isso. Você vai ter que entender o contexto e responder dentro do contexto. Não, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque eles vão retirar, em nome do pseudo-amor, eles vão retirar versículos isolados da Bíblia e vão jogar para você. Você vai ter que responder com contexto. E eu quero dizer para você que apesar de um aparente sofrimento, nós já somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Aleluia. Porque quem nós haveremos de ser
ainda irá se manifestar, porque Ele virá. Essa é a certeza, essa é a nossa esperança abençoada. Não é o livramento da grande tribulação, é a certeza, Ele virá, Ele virá. Aleluia. Aí mesmo, pode ficar sentado. Pode ficar sentado. O reino de Deus é uma família. O reino de Deus não é cristianismo. O reino de Deus não é organização religiosa. O reino de Deus não é teologia. O reino de Deus não é credo, não é confissão. O reino de Deus é uma pessoa. E uma pessoa que vive pelo Espírito em nós. E quando muitos filhos, muitos ruios, começarem a cumprir a vontade de Deus na terra, e eles cumprirão, porque está escrito: o céu vai descer para nunca mais subir. Céus e terra se fundirão em uma única realidade. Pai, estamos aqui pela Tua graça. As nossas histórias são as piores. Somos filhos de famílias disfuncionais, dilaceradas, atacadas, algumas destruídas completamente. Fomos catados, estávamos em pedaços, não tínhamos forma. O Senhor nos deu uma forma, o Senhor nos deu uma vida, o Senhor nos inseriu em uma realidade tão poderosa, tão linda, tão maravilhosa, que nem nos melhores sonhos nós poderíamos sonhar. Em dormirmos e acordarmos tendo a certeza que, independente de qualquer coisa, nunca, jamais estaremos sozinhos. Que por pior que seja o sofrimento, a dor momentânea, o Senhor estará conosco. O Senhor estará conosco. Isso transformou a nossa existência e continua transformando. Toca em cada um dos teus filhos aqui. Uma família, nós não somos iguais. Como em uma casa, os filhos não são iguais. Mas o Pai é um só. Absoluto, longânimo, poderoso, imutável, eterno. Que a Tua graça transforme a nossa natureza. E que o Teu nome seja honrado em nós, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Bendito é o Senhor. Amado, amada irmã, amados irmãos, tudo que nós estamos falando aqui, se atentem, tá? Nós estamos aqui trabalhando, treinando e preparando pessoas para viverem com Jesus eternamente. Mas vocês sabem do que está acontecendo e o que vai acontecer. Então esse lugar é um centro de treinamento, é uma escola de profetas, um lugar em que o Espírito de Deus, através da palavra, e nós que somos conservos, está preparando pessoas para vencerem, para romperem. Então, por favor, isso aqui não é uma brincadeira. Nós não estamos aqui para
ser denominação, nós não estamos aqui para ter gente, para sermos uma denominação, ficar dizendo as abobrinhas que estão sendo ditas. Nosso interesse é que você viva a eternidade com Deus, é que você venha vencer tudo que já está se apresentando, tá bom? Aprovaram uma lei na Austrália agora, que se uma criança se declarar, se identificar com o gênero A, gênero B ou gênero C, se o pai se opor e tentar dizer que não, e tentar trabalhar esse filho e até usar a religião, esse pai e essa mãe podem ser condenados a 10 anos de prisão. As liberdades estão sendo atacadas e logo elas se findarão, definitivamente. Não quero assustar vocês, mas vocês não são bobos. Nós temos gente aqui que está entendendo, então esteja atento ao que está acontecendo no mundo. As redes sociais, se você falar certas coisas, você vai perder a sua conta vai ser suspensa, sua conta pode ser cancelada. Estão controlando o mundo e não vai ter jeito, não tem como escapar disso. Não vai adiantar você comprar comida e estocar, não vai adiantar você cavar um buraco e fazer um bunker, nada disso. Você vai precisar depender e viver em Deus nos últimos dias. Aleluia. Então vamos aproveitar os momentos que nós temos de liberdade de culto, de liberdade de adoração, de congregar, de termos koinonia com os irmãos. Vamos se jogar, vamos derramar, porque nós não teremos isso por muito tempo mais. Aleluia. Então valorize, porque vai chegar dias que você vai chorar de vontade de participar de uma reunião como essa, você não vai poder mais. Amém?